eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, diz Jesus lá em João capítulo 15, o cristão deve, no mínimo, se esforçar para fazer o mesmo. E no bojo dos mandamentos do pai que Jesus cumpriu, até porque nasceu debaixo da lei, estava lá a guarda do sábado de forma irrefutável, como uma parte importante, inclusive de uma das partes mais importantes da Bíblia, que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, basicamente, é uma revelação muito importante a respeito de Deus, né? Ele próprio começa, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, e aí ele dá aquela série de listas, e aí a gente pode discutir um pouco que aquilo é uma aliança, e se o cristão está atrelado a essa aliança ou não, é uma discussão ampla em função das questões da nova aliança, mas seja como for, entendo que pela Bíblia, pelo exemplo de Jesus, o cristão deve, sem sombra de dúvida, guardar o sábado, como deve não adulterar, não roubar, não matar, não mentir e cumprir todos os 10 mandamentos. Bom, não, o cristão está livre do sábado. Colossenses 2,16 é um texto extremamente claro, ninguém pode ser julgado pelo sábado, está escrito textualmente que o cristão não deve ser julgado pelo dia de sábado, por guardar ou não o sábado. Romanos capítulo 14 diz que um faz diferença entre dia e dia e o outro julga igual todos os dias e Deus recebeu como seu. Finalmente Gálatas diz, vocês guardam tempos, eu não sei se Gálatas agora, mas eu pesquiso aqui, acho que é Gálatas 4, né? Vocês guardam estações e tempos e dias, e se é assim, se vocês guardam dias especial em relação aos outros, então eu trabalhei em vão por vocês. Agora eu vou tratar aqui o argumento do Ezequiel. Nós temos que guardar o sábado porque Jesus é o exemplo. E esse é o problema do adventista. A falta da compreensão das duas alianças. Em Jeremias 31, versículo 31, Jeremias 31, está dizendo textualmente, eis que vem dias que farei convosco uma nova aliança, não conforme eu fiz no Sinai e tal, com a casa de Judá, a partir da casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão, lá da terra do Egito, não sei o que lá. Exatamente a aliança celebrada com os 10 mandamentos. E aí, em Jeremias, está escrito que haveria uma nova aliança, um novo pacto, um outro contrato, tá? Um outro contrato. Em Hebreus capítulo 8, que ele conhece bastante, está dizendo que esse novo contrato é celebrado com o sangue de Jesus. Está gostando? Nos abençoe se inscrevendo no canal. Curta o vídeo para que ele aqueça o coração de mais pessoas. Jesus, ele precisava guardar o sábado. Claro que Jesus precisava guardar o sábado. Primeiro porque ele é judeu, o sábado é um mandamento perpétuo para o judeu. E em segundo, porque Jesus ele está naquela aliança. O Novo Testamento não começa quando ele nasce. O Novo Testamento começa com a morte. Em Hebreus capítulo 9 diz que onde houver testamento, precisa acontecer a morte do testador. Nós não estamos no antigo pacto. Nós estamos na aliança, na nova aliança de Cristo. Os 10 mandamentos no Antigo Pacto, 9 são repetidos no Novo Testamento. Então, o que precisa ficar claro aqui é que nós vivemos na lei de Cristo. Então, se tem um mandamento claro nas Escrituras para guardar o sábado, dado por Jesus Cristo ou por seus apóstolos, aqueles que ele mesmo escolheu, então aí sim a igreja tem que guardar o sábado, mas esse texto não existe. O pastor César coloca aqui, dos 10 mandamentos lá da antiga aliança, 9 seriam repetidos no Novo Testamento, menos o sábado. E, com todo respeito, eu vou dizer que esse é um... Como mandamento. Isso, como mandamento, né? Então, são 9 desses 10 mandamentos repetidos como mandamentos e o sábado não. Mas isso é um equívoco, porque assim, vamos lá. Por exemplo, onde que o Novo Testamento diz pra gente não tomar o nome de Deus em vão? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em Tiago 5. Não, Tiago 5. Vamos lá, em Tiago 5. Vamos abrir Versículo a Bíblia 12. lá. O que diz a Bíblia lá? Tiago 5, verso? Versículo 10, 12. Olha só. Acima de tudo, irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Tá aí o texto que você precisa. O quê? O texto que você precisa. Não, aqui não está dizendo não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas o que é jurar? Não, mas aí olha... Não, o que é jurar? Olha a interpretação que você tem que fazer. O que é jurar? Não, não estou interpretando. Prometer, o que é jurar pelo céu? Fazer uma promessa. O que é jurar pelo céu, fazer Ezequiel? Uma promessa. Pelo céu é o quê? Fazer uma promessa pelo céu. Então tá aí o texto. Não, esse não é um texto. Então lê o versículo 12. E ó, como é que está escrito o versículo 12? Aqui, ó. Seja o sim, sim de vocês, seja o sim de vocês sim e o não de vocês seja não, para que não incorram em condenação. Em condenação, você não pode jurar pelo que está no céu. Quem está no céu, Ezequiel?
César, o texto não Escolha diz... outro versículo, outro mandamento dos 10 que eu te mostro no não, Novo não, Testamento. esse não Um tá minutinho, aqui. por favor. A pergunta, talvez. O Novo Testamento orienta a guarda do sábado? Não, perfeito. Agora o ponto é o seguinte: estou simplesmente demonstrando que o mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Sim. não está no Novo Testamento em lugar nenhum. Ele está no capítulo 5, versículo 12, interpretado no Novo Testamento pelo apóstolo Tiago, dizendo que você não pode usar aquele que está no céu para juramento, que é exatamente o perjúrio, que é exatamente o que está lá no Antigo Testamento. Não é exatamente o que está lá. Tudo bem, para o pastor César é uma interpretação exatamente isso. Ou seja, é uma então, paráfrase. Então vamos deixar claro lá para o ouvinte. Aquilo que se diz que está repetido no Novo Testamento não está, pelo menos não ipsis literis. E aqui existe então uma aplicação que pode se enxergar aqui em Tiago 5,12, que não pode tomar o nome de Deus em vão. Então, se esse for um critério suficiente, então vamos lá para Apocalipse capítulo 14, que lá está dizendo o seguinte, ó. Pra gente adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, dizendo lá no verso 12 que isso tem implicação que você tem que guardar os mandamentos de Deus, e o mandamento do sábado diz que Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então olha só, eu posso fazer essa mesma lógica que você fez com o Tiago 5,12. Aqui não está escrito que tem que guardar o sábado, mas tem uma aplicação, uma interpretação que manda guardar o sábado, acabou. É porque você não leu o versículo 12 que você mesmo citou até o fim. Isso é um problema do Adventismo. Olha só, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Faltou a fé em Jesus. Quando você falou guardar os mandamentos de Deus, é a partir de Cristo. Nós vivemos a lei de Cristo, Ezequiel. Beleza, mas aqui estão os mandamentos de Deus e o sábado está entre eles. Os mandamentos de Deus a partir da fé em Cristo. Sim, mas... Você vive a antiga aliança de Deuteronômio, ou Deuteronômio 5, ou Deuteronômio 20, ou você vive a nova aliança a partir da morte de Cristo? Veja bem, eu vivo a nova aliança. Então por que você não mostra o versículo que ele pediu? Ele pediu um versículo pra você assim, ó. Me mostra na Bíblia um versículo no Novo Testamento. Um texto. Tá. Sem enrolar, um texto onde tem que guardar o sábado, onde manda guardar o sábado. Ué, vamos lá. Por exemplo, Mateus 24. Beleza? Qual que é o texto? Quando Jesus fala... Vamos ver se é um mandamento pra guardar o sábado, pra todo mundo ouvir. Que você tem que falar o quê? Basicamente é o seguinte, o que Jesus fala? Pra você orar a respeito daquele dia, deixa eu ver aqui, verso 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno, nem no sábado. O Mateus 24, versículo 20. Qual? 20, 20. Né? Que a vossa fuga não esteja no inverno. É só ler o contexto. O versículo 16 diz assim: aos que estiverem na Judéia. Quem mora na Judéia é o quê? Não necessariamente é judeu. Ah, não? Não. Centurião romano que abraçou a fé Quem morava em Jesus. na Judéia... Um centurião romano, abraçou a fé, morava lá na Judéia. Então, mas Jesus está se dirigindo no versículo 16 exatamente aos judeus. Não. É assim que você mesmo interpreta o texto de Daniel. Aos crentes. Então vamos lá. Jesus está falando a judeus, filhos de Abraão, que estão na Judéia. Esse pessoal que está na Judéia, por ser judeu, eles são... O sábado é para eles. Eu não desmereço o sábado. Eu acredito... Até acho que o crente pode guardar o sábado. Certo. Eu só não acho que o crente tem que obrigatoriamente guardar o sábado para ser salvo. Não, tudo bem. Então, o sábado não é um ponto de salvação. Certo. Não, se o sábado fosse um ponto de salvação, estaria claro na Bíblia, mas você não consegue mostrar um versículo onde o sábado é dado como mandamento. Você cita um texto onde Jesus diz assim: para vocês que são judeus, para vocês que estão na Judéia, tomara que não aconteça no sábado. É claro que faz sentido. Eles são judeus, tem que guardar o sábado. Veja bem. Agora, esse texto é um mandamento para que todos guardem o sábado? Qual é a resposta? Claro que é. Esse texto está mandando todo mundo guardar o sábado? Óbvio, se você tá... O nome olha disso é hermenêutica Thundercats. Você tem a visão além do alcance. Veja bem. Não, claro que não. Porque não tá mandando, César, não existe olha mandamento. só, se não fosse um mandamento, qual seria o sentido de você orar a respeito de algo que é relevante? Mas calma, pastor Ezequiel. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no sábado. O orem está no imperativo. Então, isso. É porque quem mora na Judéia, meu Deus do céu, mas o sábado na Judéia fecha o portão. Não, tudo bem. Entendeu? Então se for no sábado, vai lascar todo mundo. Isso. É por isso. Não existe uma ordem para o mundo cristão guardar o sábado. Olha só, veja bem, César. Aí eu discordo, porque é o seguinte: quando Jesus mandou você orar no futuro, e está falando com crentes, aqui crentes não é só judeu. Aqui já tem crente gentil. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou o caminho.